Cara, tô de volta aí e é o seguinte, esse vídeo vai ser um vídeo bem curto porque eu vou falar um pouquinho sobre um livro chamado As Nuvens. É um livro de literatura grega, é um livro do Aristófanes, né, o autor desse livro. E na verdade é uma peça de teatro, né? Ele era um comediante grego e esse livro é uma peça de teatro, beleza? Bom, eu vou falar sobre esse livro porque ele é o primeiro livro da lista de literatura do projeto Contra os Acadêmicos. É um projeto de estudos dentro de várias áreas. E eu estou buscando estudar bastante sobre filosofia a partir da ordem de leituras de filosofia deles. Mas antes de começar a lista de filosofia, eles sugerem, e eu vejo total sentido nisso, que se comece pela lista de literatura. Se você já não tem uma bagagem filosófica, se você já não é acostumado a ler, né? Então, eles fazem essa sugestão de que se comece pela lista de literatura para você ir pegando mais ou menos algumas palavras, a forma da escrita, para você ir se acostumando e poder ir progredindo, né? Lendo coisas cada vez mais difíceis de ler. Então, esse livro é o primeiro da lista, como eu falei. Eu li ele já tem uns 2 mesinhos já. E aí eu até li de novo outro dia enfim, eu li de novo a história, uma história bem simplesinha, bem fácil de ler, tá? Esse livro é muito tranquilinho, é muito engraçado e parece até que você tá lendo uma coisa mais atual, né? Depois você se toca que, caraca, isso foi escrito, sei lá, 400 anos antes de Cristo, né? É, é uma coisa bem curiosa. Bom, esse livro, essa história, né, na verdade fala sobre, bom, vamos lá, tem alguns personagens na história, né? O Strepsíades, o Fidípides, que é o filho dele, e o Sócrates mesmo e seus discípulos. E a história, na verdade, bom, é uma comédia, como eu estava falando, e a história é feita para basicamente satirizar o próprio Sócrates. O Aristófanes, ele viveu ali junto com o Sócrates na mesma época, e o Aristófanes, o autor, né, ele acreditava que o Sócrates era um sofista e ele não gostava dos sofistas, né, porque, enfim, ele não gostava, ele acreditava que eram pessoas que estavam ali para romper com a ordem, para romper com o conservadorismo que, né, vigente ali. E eram pessoas que queriam enganar as outras, queriam persuadir e, enfim, que são sofistas mesmo, né? Queriam ganhar as discussões só por ganhar e não por atingir uma verdade, né? Mas só por ganhar mesmo, só por sair por cima, só por sair por cima. Então, ele acreditava que o Sócrates era um sofista, o Sócrates não era, né? Mas então ele satirizava o Sócrates. Essa história satiriza um pouco o Sócrates. E aí, dentro dessa história, existem esses dois personagens, existe o Sócrates e o Strepsíades. Ele é um velho já, ele tem algumas dívidas por conta do filho dele, o Fidípides, que é um playboyzinho, que gosta muito de cavalos, né, e tal, e era um hobby caro na época. Então, na época não, né, ainda é. Então ele contrai algumas dívidas por conta desse hobby do filho que ele fica bancando. E aí ele não quer pagar, tem dois credores que ele não quer pagar, e ele resolve que ele vai aprender o poder da retórica, né, na verdade, para poder passar a perna nesses credores e não ter que pagar. Então ele quer convencer os credores que ele não tem que pagar. Tô cuspindo aqui, eu acho, mas beleza. Então ele sabe que o Sócrates, né, o Sócrates mora próximo ali à casa dele e ele tenta convencer o filho a ir lá aprender com Sócrates o poder da enganação, o poder da persuasão. Então ele fala com o filho não quer, porque ele fala, não vou aprender nada com esses vagabundos, né? Porque, bom, eles acreditavam que eles eram vagabundos, até porque eles viviam mais ou menos dessa forma mesmo, Sócrates e os discípulos. Eles eram meio moribundos, né? Vamos dizer assim. Eles ficavam ali no pensatório, que era um lugar onde eles desenvolviam as filosofias deles e tudo mais. E eles enxergavam como vagabundos. O Fidípides não queria aprender. Eu tô cuspindo mesmo, mas enfim. E aí o próprio Estrepíades fala: bom, então eu vou tentar aprender. Ele vai tentar aprender com Sócrates. E o Sócrates tenta ensinar ele ali algumas coisas, né? Mas bom, ele é um velho, então ele não tem tanta perspicácia, né? Ele não é tão ágil para aprender as coisas. Então o Sócrates fala, velho, você é um puta velho do cacete, não tenho o que te ensinar, você é burro pra caramba, e sai fora daqui, né? Então,
enfim, o Strepsíades acaba não conseguindo, e ele tenta de novo convencer o filho dele, aí ele convence o filho dele a ir lá aprender. E bom, o que que na verdade eles estão querendo aprender, né? O que que ele quer que o filho dele aprenda? O que que o Sócrates vai ensinar para ele? É o poder da retórica mesmo, tá? Dentro da peça, eles têm dois personagens, né, que são o argumento, são o raciocínio justo e o injusto. E aí o Fidípides vai aprender e ele tem que escolher se ele quer aprender um raciocínio justo ou injusto. Ou seja, se ele quer aprender a argumentar de uma maneira justa ou se ele quer aprender a argumentar de uma maneira persuasiva, só pensando em realmente ganhar argumentação e não chegar a uma verdade. Não pensando no que é certo, mas pensando em simplesmente ganhar argumentação. E aí ele vai lá, né, tentar aprender com Sócrates. O Sócrates começa a ensinar ele, mas ele chama, né, o raciocínio justo e injusto para que eles tenham um debate e o Fidípides decida qual dos dois ele quer aprender. Bom, o raciocínio injusto acaba vencendo o debate contra o raciocínio justo e o Fidípides aprende o raciocínio injusto. Então, nesse debate, né, eles defendem valores diferentes. Então, o raciocínio justo, ele defende valores, ele defende a moral, ele defende uma parada mais conservadora, os costumes já vigentes, mais conservadores mesmo. E o raciocínio injusto seria pensamentos, novos pensamentos, né? Pensamentos que deixam de lado a moral, a ética, os costumes e vêm e trazem uma nova maneira de enxergar a vida, né? Bom, uma história que a gente mais ou menos conhece nos dias de hoje, mas, enfim, ele acaba aprendendo o raciocínio injusto e o raciocínio injusto utiliza da retórica para poder convencer os outros. O Fidípides aprende a retórica, os credores vêm cobrar o Strepsíades e o Fidípides, na verdade, o Strepsíades, quando os credores vêm cobrar ele, ele é super arrogante, porque ele sabe que agora o filho tem o poder da retórica, o filho é o maior enganador que existe na Grécia, e em Atenas, né, na verdade, eles estão ali em Atenas, então ele é o maior enganador ali de Atenas, e ele é super arrogante com os credores, fala, não, pode ir embora daqui, eu não te devo nada, não sei o quê, e aí os caras falam, você tem certeza que tá falando? Você não lembra que você me coisou? Você tá dando de louco mesmo. Ele fala, pode vazar, eu não vou pagar nada, e já era, isso aí. Então tem dois credores que vêm, ele faz a mesma coisa, porque o filho simplesmente tem o poder da palavra ali. Bom, ele consegue meio que se safar desses credores, né? Porque ele tem convicção de que o filho, no tribunal, né? O que naturalmente aconteceria, porque os credores iam processar ele, né? Ele tinha confiança que o filho ganharia no tribunal, então, enfim. Só que acontece, no final das contas, o Fidípides, ele bate no pai, né, numa cena, ele bate no pai porque, bom, agora ele tem essa nova forma de enxergar o mundo, esses novos costumes, e ele já não concorda mais com o pai, então tem uma cena onde ele agride o pai acha isso um absurdo, mas ele tem o poder, agora o Fidípides, né, o filho, tem o poder da palavra, então é muito engraçado isso, porque assim, eles deixam claro, eles deixam tudo claro o tempo todo em relação ao seguinte, ele fala pro pai dele, ele fala, pai, você sabe que agora eu tenho o poder da palavra, então eu vou te bater, eu já te bati, e eu vou te convencer que eu posso te bater, que faz sentido eu te bater. Por quê? Porque agora eu tenho o poder da palavra. E aí o pai fala, você, meu filho, né? Eu te coloquei para aprender a coisa e agora você vai usar contra o seu próprio pai. E ele de fato usa e ele convence o pai de que faz sentido ele bater no pai. Então, aí acaba, né? Não acaba dessa maneira, essa é uma das últimas cenas. E aí a última cena, o Strepsíades, ele fica possesso com essa situação. E ele vai até a casa do Sócrates, lá o pensatório, onde fica o Sócrates e seus discípulos, e taca fogo na casa do Sócrates, simplesmente. Aí acaba dessa maneira a peça. Bom, eu expliquei um pouco do livro, deu quase 10 minutos, velho. E é um livro interessante, é muito da hora ver a história, imaginar que, tipo, foi há muitos anos atrás. E é uma história bastante, não sei se é atual, mas é fácil de entender. É fácil da gente trazer para nossa realidade. Então, tipo, vale muito a pena. Foi o único livro que eu li ainda da lista de literatura, mas é um livro muito interessante. Eu pretendo trazer outros livros aqui. Tipo, eu realmente não queria que o canal tivesse
resenhas de livros ou coisas sobre livros, mas ultimamente eu acabei vendo que pode ser que faça sentido, beleza? Então é isso, esse livrinho é um livrinho interessante, vale a pena procurar. Não sei se faltou falar alguma coisa ou se eu queria falar mais alguma coisa, sei que já não lembro, tô aqui na rua agora, tô aguardando, né? E aproveitei para gravar. Então é isso e tchau.